Bem, vamos começar então de novo com a questão 7, tá? Para vocês pegarem isso com calma e entenderem com calma isso. E antes de começar, vou deixar aqui qual é a palavra para a gente começar a lançar a presença, tá? Então essa aqui é a palavra, digite aí no chat a palavra, tá? Para eu depois lançar a presença para vocês, tá? Aqueles que estão entrando agora, a palavra está marcada aí na tela, tá? Digitem ela, que eu lanço a presença. São sempre 3 palavrinhas, uma agora, uma no meio dos exercícios e uma no final da aula, tá? Aqueles que não colocarem a palavra-chave agora durante a aula, terão 3 dias para mandar por e-mail as palavras-chave, tá? Ou seja, vão ter que entrar, assistir as aulas, ver as palavras-chave e mandar. Quem não faz isso, infelizmente eu estou dando falta, tá, turma? Eu não posso ficar também esperando todo mundo. Por isso que eu estou dando 3 dias, ok? Muito bem. Então, voltando aqui na questão 7, tá? Ela fala para determinar a capacidade de vazão de um canal para a drenagem urbana com 2 metros de base, ou seja, o canal com 2 metros de base, 1 metro de altura d'água, né? O Y normal 1,1. Declividade de fundo Y0, 0,001 metro por metro. E talude 1,5 por 1. Daqui a gente tira o Z, o M, né? Que foi a grande chuva de dúvidas, né? Do que é isso aqui vai ficar bem explicado agora, espero. Assim espero, tá? O fundo corresponde a canal dragado em condições regulares e os taludes são de alvenaria de pedra aparelhada. Ok? É uma seção, e aí a pergunta, né, é se a seção é de mínimo perímetro molhado, ou seja, passa-se tudo isso aqui e quer saber se a seção é de mínimo perímetro molhado, tá? Mínimo perímetro molhado é sempre aquela seção, o dimensionamento que a gente vai dar para o canal, para que a gente tenha a máxima vazão, tá? Com o mínimo de gasto. Então, é isso daí que é a grande jogada da gente determinar o mínimo perímetro molhado, ok? Aqueles que entraram agora, primeira palavra-chave, fundo, tá? Tá marcado ali na tela. Digitem aí para eu poder lançar a presença. Muito bem. Se a gente olhar no livro de hidráulica básica do Rodrigo Melo Porto, na tabela 8.5 a gente tem lá que revestimento de fundo, tá? O revestimento do fundo, que a gente fala aqui, canal dragado, o coeficiente Haas-Williams dele, né? O coeficiente de rugosidade dele, tá? É de 0,030. E para o revestimento dos taludes, que são de alvenaria de pedra aparelhada, a gente tem aqui o N igual a 0,014, tá? Ok? Então, essas aqui são os dois coeficientes que a gente pega lá do livro. Eu não sei se vocês perceberam, eu mandei para vocês um link para vocês fazerem o download dos livros, tanto do professor Porto como do... Me fugiu agora. Do professor Porto e do professor Azevedo Neto, tá? Para aqueles que não tendo condições de acessar a biblioteca da universidade, vão poder pegar o material para dar uma estudada, tá? E poder depois fazer os exercícios, ok? Fazer a prova, ok? Aqueles que entraram agora, palavra-chave da presença tá na tela, tá? Tá ali marcada em amarelo, ok? Não esqueçam de digitar no chat para eu poder lançar a presença para vocês. Muito bem.
Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar a rugosidade equivalente. O que é a rugosidade equivalente? A gente tem o fundo com uma determinada rugosidade e as paredes do talude com outra rugosidade, ou seja, são materiais diferentes, em que eu vou ter arrasto, tensão de cisalhamento, tudo completamente diferente. Por essa razão, eu tenho dois coeficientes de atrito, né, que vão depois gerar o nosso coeficiente Haswiner, né, o nosso coeficiente N, ok? Então a gente tem que gerar, na verdade, um coeficiente que seja equivalente, como se todo o canal, né, fosse feito do mesmo material, senão a gente não consegue calcular. Então, calcular o equivalente nada mais é do que eu pegar o perímetro molhado daquela parte, daquele determinado material, vezes o seu coeficiente, mais o perímetro molhado da outra parte, vezes o coeficiente dela, dividido pela soma dos perímetros. Tá? Perímetros molhados. Então, se a gente lembrar lá, é um canal trapezoidal, certo? Então, no nosso canal trapezoidal, eu tenho aqui um material. E aqui eu tenho outro material. Tá? Então, são dois materiais completamente diferentes. E eu tenho que fazer com que isso fosse, calcular como se fosse um só. Então, o nosso P1N1 seria esse, o perímetro 1 e o N1 seria dessa parte aqui, tá? E o perímetro 2 é a soma dessas duas aqui, tá? Que tem aqui o seu N2, tá? Então a gente tem lá, tá lá já na nossa equação. 2, que é a base, vezes o coeficiente aqui, que é 0,030 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1,80, que é esse tamanho aqui, tá? Vezes 0,014 elevado ao quadrado, dividido por 2 mais 2 vezes 1,80, tem aqui um coeficiente, né, um coeficiente de rugosidade, ou uma rugosidade equivalente, de 0,021, certo? Muito bem. Para Z igual a 1,5 e M igual a 2, na tabela 8.2, meu K é 4,42. Aqui ficou a grande confusão de vocês de Z e M, tá? Existem autores que, vamos lá de novo desenhar, na hora de indicar a relação do talude, tá? Ou seja, aqui eu tenho vertical, horizontal, onde eles chamam aqui também de Z, e alguns chamam de M. Tá? Alguns aqui chamam de M. Só que aí a gente confunde com a tabela que tem lá no livro do Rodrigo Porto, na tabela 8.2, que também tem um M, tá? Que é B sobre Y0, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu ponho a tabela aqui. Não, não ponho a tabela, mas eu depois vou falar, tá? Tô sem o livro aqui na minha frente digital, tá? Se eu não me engano é B sobre Y0, ok? Então são duas coisas completamente diferentes, tá? Deixa eu achar essa tabela 8.2 aqui para mostrar para vocês, tá? Para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá? Vamos fazer direito aqui para não dar dúvida para vocês. Já vou responder aí. Estou procurando só no livro, tá, turma? Tem que achar lá. Capítulo 8.
pela 8.2. Claro que tem que ser a mais difícil. Aqui. Tá, eu vou pôr aqui na tela, tá? Para vocês verem. Ok? Então, ó, aqui 8.2. Vamos aos números, tá? 1,5 e m igual a 2. Tá? Olha lá, m, b sobre y0. Então, se eu pego b, tá? Que é a base, 2, y0, vamos voltar ali um pouquinho antes, para a gente ver aí quanto que é, para a gente calcular bonitinho, tá? 1. Então, b sobre 1 é 2, tá? Então, vamos lá. Vamos de novo lá na tabelinha, só para a gente fazer isso e a gente se entender de um jeito mais ou menos simples, tá? Então, z é igual a 1,5, tá? B é 2. Então, ó, se z é 1,5 e m é b sobre y, b é 2, y0 é 1, então o m é 2. Eu vou ter aqui um K, tá? Um K de 1.422, ok? Muito bem. Que é o que está aqui, ok? Então, simplesmente foi isso aqui que a gente fez, mais nada, certo? E aí as dúvidas ficaram exatamente, a professor fala Z, fala M e tal. São coisas completamente... Quando eu falo o Z ou M, depende da notação que o meu autor está dando, tá? Mas esse M aqui que vai na tabela é B sobre Y0. Ok? Muito bem. Então eu fui lá na tabela, achei o K como 1,422 e, para calcular a vazão, a equação para canais trapezoidais, lá do capítulo 8, tá? M igual a N vezes a vazão sobre a raiz da declividade elevado tudo a 3/8. Então, primeiro eu tenho que calcular o M. Eu sei que Y0 é igual a M sobre K, M igual a Y0, 1 vezes o K, 1.42. Ou seja, no final M é 1.422. Substituo aqui na equação, tenho que a minha vazão é 3,85 metros cúbicos por segundo. Ok? Então, a seção transversal de um conduto livre é considerada de máxima eficiência quando ela determina, para determinada área e declividade da vazão máxima. Tá? Ou seja, quando eu falo que eu estou querendo saber um máxima eficiência, eu vou estar vendo uma vazão máxima. Então, pela equação de Manning, verifico o raio hidráulico tem que ser o máximo ocorrendo tais condições para o perímetro molhado ser o mínimo. Tá? É o que a gente chama isso de seções de mínimo atrito. Ok? Muito bem. Então, para a condição de obter o mínimo perímetro molhado, tá? Ou seja, quais são as condições? Isso daqui tem que ser igual à razão de aspecto. Ou seja, o resultado dessa equação tem que ser igual à razão de aspecto. Aí que começou as confusões. Tá? Porque também chama M essa porcaria. Tá? Mas eu quero que vocês entendam que não é para levar em consideração, porque esse M, alguns também consideram com um M maiúsculo, tá? Que é razão de aspecto. Então a única coisa é que essa equação tem que ser razão de aspecto. E quem é razão de aspecto aqui é isso daqui. Ou seja, se eu calcular com o que eu tenho e ele for igual a isso daqui, eu estou trabalhando, ou estou dimensionando um canal de mínimo perímetro molhado. Tá?
Então, a gente fazendo a equação, tá? Então, a nossa razão de aspecto tá lá, é o B sobre Y. B sobre Y0, tá? B sobre Y0 é a razão de aspecto. Desgrama. Tá? B sobre Y0. Então, a gente olha lá, né, naquela nossa tabelinha. Na hora que eu calculei, o que acontece? Esse valor aqui não é igual à minha razão de aspecto. Ou seja, o valor aqui deu 2. Né? Minha razão de aspecto, que é aquele que está lá na minha tabela, é 2. E a minha equação aqui deu 0,605. Ok? Então, não é a minha razão de aspecto. Tá? Ou seja, a minha condição de mínimo perímetro molhado não está sendo atendido. Então, as confusões que a gente faz muito, tá? É achar que este M da razão de aspecto é 1,5, tá? E não é essa a verdade, tá? Isso daqui é Z, alguns autores chamam de M, tá? Mas essa aqui é a razão do talude, tá? É a razão da declividade do nosso talude, é o ângulo de ataque do nosso talude, tá? É esse aqui que é o famoso Zzão, tá? E alguns chamam de M. Não é esse M que está aqui, tá? Muito menos esse aqui que é a razão de aspecto, tá? A única coisa é que para obter perímetro molhado, a razão de aspecto tem que ser igual a essa calculada aqui, tá? Jonathan, o que você está perguntando é se esse M daqui é o calculado da tabela? Esse que eu estou marcando aqui? Sim, isso, exato. É exatamente isso, o Jonathan. A equação tem que ser o mesmo M da tabela, tá? Se essa equação aqui for, o resultado dessa equação for exatamente igual à razão de aspecto, perfeito, eu tenho aí eu tenho como é que fala? Uma condição de mínimo perímetro molhado, tá? Vamos lá. Ficou respondida essa questão 7, turma? As dúvidas que vocês tinham da questão 7, o que era, o que não era o M? Tá. Vamos para a questão 8. Ok? Em um canal de concreto com rugosidade absoluta epsilon, 3 milímetros, largura de fundo 3 metros, altura da linha d'água y0, altura normal de meio metro, declividade de fundo de 0,001 metro por metro, inclinação de taludes 1 para horizontal, 1 para vertical. Quanto é o Z? Nessas horas vocês podem abrir o microfone e responder, que é mais rápido até que vocês digitarem alguma coisa, mas eu quero que vocês respondam. Nessa equação aqui, qual que é o valor do Z? Turma, vocês ficam quietos demais, meu gosto. Obrigado, Jonathan. É isso aí. É 1, tá? Escoa uma certa vazão em regime uniforme e turbulento. Determinar a velocidade média e verificar se a fronteira da subcamada limite é lisa, de transição ou rugosa, tá? E tendo a viscosidade da água igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Tudo bem. Vocês lembram o que é fronteira de subcamada limite? Isso daí foi dado lá em hidráulica 1.
Vocês lembram? Sim, não? Talvez? Então vamos lá. Eu vou, durante o exercício, recordar isso para vocês, tá? Vocês lembrarem que a gente tem que estar em constante estudo. Muito bem. Para a gente fazer isso daqui, a gente tem lá a seção trapezoidal, tá? A gente vai calcular a área, o perímetro, o raio e o raio hidráulico. Isso daqui, turma, tá? Isso daqui é o nosso são as equações das figuras geométricas para canais, tá? Tá lá no livro do Porto, tá nos meus exercícios, tá? Então tem aqui, a área é M mais Z que multiplica Y0. Quem é esse M? Olha aqui, ó. Quem que é o M? Se a gente olhar aqui, já tá aqui na ponta da agulha, ó. Ó o nosso M aqui, ó. P, Y0. Tá? Z, igual o Jonathan falou, 1. Tá aqui de novo Y0. Então tem aqui o cálculo da área, 1,75 metros quadrados. Perímetro molhado do meu trapézio, B mais 2 vezes Y0 vezes raiz de 1 mais Z ao quadrado. Substituindo todo mundo aqui, eu tenho que meu perímetro molhado é de 4,41 metros. E o raio hidráulico, nada mais é que a área sobre o perímetro. Então, meu raio hidráulico é de 0,396 metros. Tá? Ó, me antevi a vocês aí, quem que é o nosso M ali, tá? A velocidade de atrito é dada pela equação com a declividade, tá? Sendo a declividade zero. Então, a velocidade de atrito vai ser a raiz da gravidade vezes o raio hidráulico vezes a declividade. Então, na hora que eu fizer essa equação, eu tenho aqui a minha velocidade de atrito. 0,0622 metros por segundo. Professor, mas por que o senhor está calculando velocidade de atrito? Né? O que isso tem a ver? Vamos voltar lá no enunciado. Eu estou querendo saber a velocidade média e verificar se a fronteira é subcamada limite lisa, transição rugosa. E é aí que está o porquê de eu estar calculando isso. Se vocês lembrassem do que é subcamada limite, a gente estaria já mais adiantados. Então vamos lá. Para a determinação do tipo de escoamento turbulento, tá? Presente, a gente tem que lembrar o conceito do quê? Vamos lá. Isso daqui que era o que eu queria que você já tivesse lembrado, mas não lembrava. Quando a gente fala da parede do tubo, lembra lá de um tubo em que a gente tem uma película laminar e a gente tem 3 posições que essa película pode estar agindo na nossa parede do nosso tubo? Muito bem. Na posição 1, a gente chama de escoamento turbulento hidraulicamente liso, tá? Aonde a velocidade de atrito vezes o epsilon dividido pela viscosidade tem que ser menor que 5. Para ele... Ah, agora lembrou, né, Tiger? Precisou o desenho. Vocês estão terríveis mesmo. Nesse segundo, que é aquela questão que a nossa película laminar está quase tocando, né, os vales, os cumes da nossa rugosidade, a gente chama de escoamento turbulento hidraulicamente misto ou de transição, quando a gente está com essa equação variando aí de 5 a 70. E quando ela é maior que 70, né, a gente chama ela de rugosa, porque aí, no caso, ela já tem vários pontos aqui que estão tocando realmente a nossa rugosidade. Isso aqui é o seguinte, o turbulento, a gente sabe pelo número de Reynolds, ou seja, a velocidade no tubo vai gerar diferentes valores de Reynolds, juntamente com a rugosidade, e isso vai transformar um escoamento num escoamento turbulento. Só que o turbulento ele pode ser liso, transição ou rugoso. E aí, o porquê que eu tive que calcular isso aqui. Porque eu tinha isso,
eu tenho isso, mas eu não tinha esse valor aqui, tá? Por essa razão que eu tive que calcular para poder delimitar qual é o tipo de escoamento. Ali é o conceito lá em tubulações, mas esse conceito vale também lá para os nossos canais, tá? É isso aí que eu queria que vocês levassem, pensassem, tá? No assunto, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai calcular o Reynolds, tá? Ou seja, aquele ali chama Reynolds de rugosidade, tá? Aquela equaçãozinha que a gente tinha ali chama Reynolds de rugosidade, tá? Isso aí eu calculo aqui, eu tenho que calcular a velocidade de rugosidade, a velocidade de rugosidade, tem aqui o epsilon, tenho a viscosidade, tenho aqui o valor. O valor deu 186,9, ou seja, maior que 70, então eu tenho escoamento turbulento de fronteira rugosa, tá? É uma das coisas que a questão cobrava, ok? Então, se era isso que a questão cobrava, tá respondido já uma das questões. Nessas condições, é válido o cálculo da velocidade pela equação de Manning, tá? Onde o coeficiente de rugosidade pode ser determinado por quê? O coeficiente de rugosidade pode ser determinado dessa forma, ou seja, se eu tenho um valor de epsilon, eu pego, multiplico, elevo ele a 1/6 e multiplico por 0,039, vai me dar o coeficiente de Manning. E aqui eu tenho o cálculo da velocidade, que é 1 vezes n vezes raio hidráulico elevado a 2/3 vezes declividade elevado a meio. Se eu quiser a vazão, simplesmente multiplico mais a área aqui, pum, acabou, tenho uma vazão. Ok? Então vamos lá calcular. Lembrando que a equação de Manning define a velocidade média no escoamento permanente uniforme e turbulento rugoso para grandes números de Reynolds. Nessa condição, o coeficiente permanece constante para a rugosidade dada. Tá? É um bando de coisinha chata, tá? Mas que vocês têm que lembrar, ou seja, até bom que agora vocês têm acesso ao livro, aqueles que ainda não tinham acesso ao livro, para vocês darem uma estudada, uma recordada. Turma, isso é uma questão de vocês sentarem um dia, darem uma lida no livro, tá? Nos capítulos 8, para lembrar um pouquinho do passado, que volta e meia a gente bate um pouquinho lá no capítulo 8 do livro do Porto. Capítulo 10, 11, tá? Do Porto também. Então, é bom vocês fazerem isso como forma de estudo para a gente poder até resolver as questões, tá? Então, o meu coeficiente de Manning aqui, tá? Na equação de Manning, é igual a 0,039 vezes epsilon elevado a 1/6, que é igual a 0,039 vezes 3 vezes 10 a menos 3, elevado a 1/6, que dá 0,0148. Substituindo isso na equação de Manning da velocidade, eu tenho que a velocidade é de 1,15 metros por segundo. Ok? Alguma dúvida até agora? Então, vamos continuar. Até agora tá legal, né? Não ficou ainda pesado, né? Eu falei lá que hoje a lista de exercício era cabulosa, é porque dessa questão em diante vai ser assim um bando de conceitos que vocês deveriam ter lido, né, para entender ou ter revisto do material já dado em sala de aula. E algumas coisas, vamos dizer assim, novas que eu vou passando durante a resolução dos exercícios, tá? Novas que não foram dadas em sala de aula, porque eu queria passar junto com o exercício para vocês entenderem, captarem melhor, mas que estavam já definidas como material de leitura para casa, que era o capítulo 10, 10 e 11 do Porto, tá? Fazia parte do pacote. Aí você fala, professor, mas quando o senhor disse isso? Lá na nossa primeira aula, na hora que eu digo qual a bibliografia a ser estudada, eu sou bem categórico. Deem uma lida, use o Porto, né? Coloque um Porto do lado da cabeceira para vocês lerem de vez em quando. Tá? A dica sempre foi dada. Mas ainda dá tempo de salvar.
Então vamos lá para a questão 9, turma. Um canal retangular de 3 metros de largura, declividade de fundo y0, 0,0005 metros por metro, coeficiente de rugosidade N 0,024, escoa em regime uniforme, uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo. Determinar 1. O tipo de escoamento, se ele é fluvial ou torrencial. Ô, professor, como é que eu sei se é fluvial ou torrencial? Reynolds, lembra? Só calcular Reynolds. Determinar a energia específica e, para a vazão dada, ou seja, para essa vazão, eu quero a altura crítica, energia específica crítica, velocidade crítica. Tá? Então, vamos lá. Primeira questão. A energia específica de um escoamento em um canal vai ser determinada como? Energia específica é o meu Y0, né, a altura normal, vezes vazão, vazão unitária, sobre 2 vezes a gravidade, vezes a altura normal ao quadrado. Quem é o nosso, né, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui, ó, na questão 9, é um dos problemas mais comuns em sistema de drenagem urbana de águas pluviais, tá? Que é determinar para uma certa seção do canal, tá, e vazão, a cota do nível água, do nível da água, ou seja, é saber qual que é a altura que eu tenho de água naquele canal. Lembra que se eu vou determinar instrumentos ou mecanismos para evitar uma inundação, ou se eu for dimensionar os canais para que isso não ocorra, é dessa forma, tá, que eu vou saber qual é a cota que vai ocorrer com aquela determinada vazão e se aquilo vai causar ou não uma inundação, tá? Vocês percebem que hidrologia e hidráulica estão ligadas de alguma forma, tá? Porque a hidrologia tem um conceito da previsão e de como eu vou ter aquela vazão num determinado canal, depois caiu na área do canal hidráulica pura, tá? Essa cota vai ser importante para fixação de cotas de fundo de galerias, tá, que chegam ao canal, a fim de evitar afogamentos. Lembra lá no exercício, na aula, em que a gente tem uma galeria que chega, tem um canal que chega numa galeria, ou seja, o que é galeria? Galeria é aquele quadrado de concreto que fica enterrado, onde chega o canal. Exemplo que a gente tem disso, córrego Prós, da 31 de março, ali na Fernando Corrêa da Costa, perto da Masse. Ali perto da Masse, ele entra para dentro de uma galeria, né? Um pouquinho antes, acho que umas 2 quadras antes. 1 ou 2 quadras antes, ele entra numa galeria. Então, se eu não souber determinar a cota do nível água corretamente, na hora que eu chegar com o meu canal na minha nova galeria, e eu não assentar minha galeria na cota correta, eu afogo a galeria. Lembrando, galerias têm que ser calculadas como canais, tá? Não é hidráulica sob pressão. Se eu afogar, hidráulica sob pressão é tubo. Aí eu vou ter um problema na construção que vai estourar tudo de qualquer jeito, porque ele não foi concebido para tal. Ok? Então, usando as relações geométricas envolvidas e a fórmula de Manning para uma seção trapezoidal retangular, a gente pode dizer que y0 sobre b igual a K2, aí é uma tabela 8.3 do livro do Porto, tá? É uma tabela um pouquinho mais à frente daquela que a gente usou, tá? E o meu K2 é n vezes Q sobre b elevado a 8/3 vezes a raiz de 0, ou seja, o coeficiente de Manning vezes a vazão, vezes a largura da base, vezes a raiz da declividade. Tá? Então a gente determina aí, pela tabela 8.3, a altura da água no regime uniforme, tá? Ou seja, eu sei que y0 sobre... eu descobri aqui, eu calculo o K2, tá? Então, o K2 eu tenho o N, eu tenho o coeficiente de Manning, eu tenho a vazão, tenho B, tenho a declividade. Aplico aqui, eu achei um K2 de 0,172. Vou lá na tabela, para Z igual a 1, eu acho que era 1, Z daqui. E valor de 172,
eu vou achar um valor para y0 sobre b. Substituo aqui y0 sobre b, substituo 3 aqui, faço essa equação aqui, eu sei que meu y0 é 1,35. Tá? Então, a determinação do tipo de escoamento, ou seja, tudo isso ainda não chegou no principal, que é determinar o tipo de escoamento. Se faz analisando quem? O número de Froude. Então, o meu número de Froude, tá? É 1, aqui eu não coloquei antes, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, só para vocês lembrarem, tá? Froude é 1 sobre gravidade vezes y0 ao cubo. Vocês entenderam por que a gente demorou tanto para chegar aqui, ó? Tá? Então, vamos lá. A gente fez, olha a quantidade de conta que a gente fez, tá? A gente foi, determinou a energia, a gente sabe que a energia específica é aquela, mas eu ainda não estou trabalhando com a energia específica. Mas eu precisava, na energia específica, eu preciso de duas coisas. Eu precisava desse valor e desse valor. Então vamos calcular o primeiro um. Eu calculo um deles, o y0, através da tabela 8.3, tá? Onde eu determino o meu K2. Beleza? Continuei lá. Sei que o Froude é isso daqui. Substituo, deu 0,20. Se deu 0,20, meu Froude é menor que 1 é pluvial ou subcrítico. Beleza, já sei o tipo de escoamento que eu tenho. Vou determinar agora a energia específica. Energia específica é y0 mais Q ao quadrado sobre 2 vezes G vezes y0 ao quadrado. Qual é o problema que eu tenho aqui? Eu não tenho a vazão unitária. Eu sei que a vazão unitária é a velocidade vezes o y. Muito bem. Eu tenho aqui a vazão, a velocidade é a vazão sobre área. Velocidade, vazão sobre B vezes y0, tá? Que é a altura da linha d'água que a gente calculou lá. Que a gente calculou, não, perdão. Que a gente tem lá, tá? No começo. Vamos lá voltar lá só pra gente... Essa é a parte ruim. Onde está meu y? Eu acho que eu coloquei errado, hein? Eu coloquei errado aqui, turma. Não é 1,5, tá? Aqui é 3 vezes 1,35. Tá? Erro. Na verdade, é um outro exercício, eu acabei... Aqui vai dar 4,05. Perdão. Quatro e meio. Tá? Zero vírgula 0,67 vezes 1,35,9. Tá? Dá 0,9 metros cúbicos por segundo aqui de vazão unitária. Ok? É a relação da vazão. Outra coisa que a vazão unitária nada mais é que a relação da vazão e a largura do canal. Ok? Deixa eu apagar aqui. Ó. Ficou. Aí eu calculo a energia específica. A gente tem que dar uma arrumadinha aqui na energia específica, tá? E só a aplicação da equação eu tenho a minha energia específica. Ok? Para as condições de regime crítico, a determinação da altura crítica se dá pela equação. Bem, como eu tenho uma vazão e a partir lá do exercício 3 eu quero altura crítica, energia crítica e não sei se velocidade crítica, se não me engano, eu vou calculando. Tá? Então, altura crítica é a vazão unitária sobre a gravidade elevada a 1/3. Então, eu tenho aqui a altura crítica. Se o meu
altura normal é maior que a altura crítica, perdão, acho que eu estou fazendo mais coisa errada ainda. Eu tenho essa altura normal de 1,5, está lá no enunciado, eu que não li, eu não consegui achar. Tá? É a altura normal lá do enunciado esse y0. Ok? Então, como a nossa altura normal é maior que a crítica, tá? Já que minha crítica deu 0,47 e a minha altura normal deu 1,35, né? Essa aqui. Então eu tenho ele como fluvial, tá? Lembra lá que tem umas tabelinhas que vai de fluvial a torrencial de acordo com a análise que a gente faz das alturas, tá? Das alturas do nível de água e que a gente faz das declividades, tá? Então, a gente tem que ter isso sempre na cabeça, sempre poder utilizar aquelas tabelas, tá? Então, o regime de escoamento fluvial ou subcrítico, ou lento ou tranquilo, ocorre para fraudes menor que 1, y normal maior que y crítico, ou seja, minha velocidade vai ser menor que a velocidade crítica e a declividade menor que a declividade crítica, tá? Então, a energia específica e a velocidade crítica são determinadas por essas equações. A energia crítica é 3/2 da altura crítica e a velocidade crítica é a raiz da gravidade vezes a altura crítica. Resolvendo essa equação, temos aqui que a altura crítica é 0,70 e a velocidade crítica é de 2,15. Ok? Muito bem. Então aqui a gente respondeu a A e a B, falta... Perdão, a B e a C, né? Perdão, a A, a B e a C. A gente calculou tudo que pedia na questão. Ok? Alguma dúvida até então, turma? Ou não? Só para eu saber, tranquilo? Às vezes eu fico preocupado que vocês ficam perdidos ou não, e aí às vezes eu quero, às vezes, dar uma freada para não deixar vocês tão alucinados, tá? Deixa eu só achar essa questão aqui. Turma, eu errei lá no exercício mesmo, é 1,35, não é 1,5 não, tá? O erro foi esse aqui. Tá, só vim olhar aqui antes porque eu fiquei com isso na cabeça aqui, eu não queria deixar isso como dúvida para vocês, tá? Vim olhar aqui o exercício. Tá, eu errei ali mesmo só na colocação da numeração. Muito bem. Vamos para a questão 10. Canal retangular, 3 metros de largura, rugosidade N igual a 0,014, declividade de fundo Y0 igual a 0,0008 metros por metro, transforma em regime permanente uniforme a vazão de 6 metros cúbicos por segundo. Em uma determinada seção, a largura é reduzida suavemente para 2,40. Assim, qual a altura da água dessa seção? Qual deveria ser a largura de seção contraída para que o escoamento fosse crítico, sem alterações das condições de montante, desprezando as perdas de transição? Tá? Esse aqui é um bom exercício, que ele leva muito em consideração quando a gente for determinar como que eu vou estrangular um determinado canal para poder criar um ressalto, principalmente na entrada de uma estação de tratamento de água, que a gente usa o ressalto hidráulico como função para misturar os coagulantes. Você não entendeu as condições de montante, Jonathan? Deixa eu ver.
A única diferença aqui que ele tem de condição de montante é que antes, a condição de montante jusante, vamos lá, o que ele está dizendo é o seguinte, a montante do meu estrangulamento, tá? Eu tenho essa largura e depois passa para essa. Quando ele coloca aqui, sem alterações das condições de escoamento de montante, então o que eu determinar com aquela largura de 3, rugosidade N 0,014, declividade de fundo 0,0008 e vazão de 6 metros por segundo, elas vão ocorrer na posteriori, com exceção da largura. Tá? Então a velocidade tem que ser a mesma, a vazão tem que ser, ou seja, menor, a velocidade não vai mudar, a velocidade para mudar, a vazão que não muda. A vazão, ou seja, a vazão vai ser a mesma, energia, tudo que a gente calcular tem que ser o mesmo. Tá? Senão a gente vai chegar num ponto, se eu não levar em consideração que as condições de escoamento de montante são iguais, eu não consigo resolver. Eu vou precisar de mais dados para poder resolver. Tá? Então, vamos lá. Altura da água no regime uniforme, tá? Ou seja, antes da constrição, a gente vai determinar pela tabela 8.3 de novo, tá? Então a gente tem lá K2 é igual a N vezes Q sobre B elevado a 8 terços vezes raiz da declividade normal. E eu tenho aqui 0,014, 6, 3, que é a largura, a raiz de 0,0008. Tem aqui 0,158. Na tabela, eu vou ter para Z igual a 1. Se não me engano, é o Z igual a 1 também. Não lembro. O Y0 sobre B vai ser igual a 0,42. Substituo 3 aqui no meu B. Tem que o meu Y0 é 1,26. Então, essa é a altura da linha d'água antes de chegar no estrangulamento. Tá? O número de furo de escoamento, a montante da transição. Eu vou aqui calcular ele. Furo de velocidade sobre raiz da gravidade vezes a altura normal. Tem a altura normal que está calculada aqui, velocidade vazão sobre a área, tá? 3 vezes 1,6, é um retângulo, 3 de base, 1,6 que é a altura da minha água, tá? Calculo isso aqui, 0,45, menor do que 1, escoamento fluvial. Beleza. Pela conservação de energia específica entre uma seção do canal e a seção contraída, a gente tem o quê? A energia vai ser igual a Y1 mais Q1 quadrado sobre 2 vezes a gravidade vezes Y1 ao quadrado, que é igual, ou seja, a conservação da energia, ou seja, a energia antes tem que ser igual à energia 2. Entendeu aqui, Jonathan? Aonde entra aquela questão que ele fala lá, levando em consideração que o que acontece, a montante, né, continua acontecendo. Entendeu agora? Tá? Por quê? Se acontecesse, se isso não se vingasse, né, vamos por assim dizer, eu ia ter um problema sério. Qual que é o problema que eu ia ter? Eu não ia ter, eu ia ter mais do que uma, eu não poderia, na verdade, fazer essa relação de continuidade, tá? Onde eu tenho o Y1, tenho a vazão unitária 1, tenho a vazão unitária 2, tenho a vazão, tenho o Y1 ao quadrado, mas não tenho isso daqui. Aí, no final, vai virar essa equação aqui, né? Uma equação de segunda ordem, que vocês podem usar a calculadora para resolver, tabela de Excel, tentativa e erro, ou seja, tem 1 milhão de jeitos para definir o Y2. Tá? Eu calculei, nem lembro aqui se eu deixei calculado aqui para vocês. Não, só cheguei aqui, mas não calculei. Tá? Então, a altura crítica, na minha seção 2, é o Q2 ao quadrado, sobre a gravidade elevada a 1 terço. Eu tenho aqui que meu Y crítico 2 é 0,86. Tá?
Então, a mínima energia necessária na seção para que o escoamento ocorra sem alterar as condições de montante. Então, aí eu tenho a crítica é 3,5, a energia crítica é 3,5 da altura crítica. Então, eu tenho que a energia crítica é de 1,29, menor que a energia 1, que é 1,39. Tá? O que acontece? Eu estou provando que ele vai continuar fluvial. Eu levei aquilo em consideração e provei que ele continua fluvial. Tá? Deixa eu ver se eu não... Na hora que eu estava fazendo, eu estou achando que eu deletei um... Pronto. Então, a gente tinha aquela equação lá no começo, que a gente ainda não utilizou. Já determinei algumas outras constantes aqui. E aí eu venho para quê? Aquela equação, lembra que eu falei? É tentativa e erro e tudo mais? Então, ela pode resolver tentativa e erro, tá? Pode usar uma tabela do Excel, calculadora, ou utiliza o gráfico 10.6 do livro do Porto, tá? Então, eu consigo saber que E1 é igual a E2, né? Ou seja, não que eu consigo saber, o enunciado me diz para fazer isso, tá? Que as energias têm que ser iguais. Está dividida por YC2, né? Altura crítica 2. E aí eu tenho aqui esse valor 1,61, tá? Então, esse aqui é a tabelinha, tá? Então, eu sei que E2 sobre YC2 é igual a 1,61. E aí, então, a gente tem Y2 sobre YC2 igual a 1,35. E aí eu tenho altura 2, 1,16. Vamos lá de novo na gráfico. E1 é igual a E2, então E2 sobre YC2 é 1,39 sobre 0,86, 1,61. 1,61, deve estar por aqui. Eu estou falando que ele é torrencial, ou melhor, é fluvial, tá? Então eu vou para esse gráfico aqui, certo? Por isso que ele dá 1,35. Vamos lá, vou desenhar aqui. Como que a gente lê esse gráfico? Tá vendo uma linha aqui no 1? Tá? Esse aqui é o Frode. Tá? Esse aqui é o valor de Frode. Então, Frode igual a 1. Transição menor que 1. Perdão, não é Frode, não. É o inverso de Frode. Tá? Porque aqui, menor do que 1, ele tá, a curva é torrencial, maior do que 1, ela é fluvial. E 1,61 tá por aqui, mas a gente sabe que o escoamento é fluvial. Turma do céu, vocês me desculpem, deixa eu apagar isso aqui, porque o homem que não sabe usar uma régua, né? Vai ser difícil, né? O professor de vocês aqui não vai conseguir nunca desenhar reto nessas biroscas aqui, tá? Vamos lá. Deu aqui, ó. Tá? Bateu aqui. Mais ou menos aqui nessa região no gráfico. Por isso que lá no cálculo deu 1,35, um pouquinho abaixo do 1,4. E aí eu simplesmente substituo, já que eu tenho o valor do Y crítico 2, que é 0,86, faço essa substituição, descubro a altura da linha d'água após o estrangulamento. Tá? Então, o que a gente sabe? Que houve um abaixamento, né? Porque eu tinha uma altura, né, uma anterior, houve aí um abaixamento de uns 10 centímetros para a seção 2, tá?
Então, a largura limite da seção 2 para que o escoamento a montante não seja alterado é que as duas energias sejam iguais, tá? Então, essa é a constante. Aí a gente vai e aplica de novo a equação, tá? EC2 é igual a 3 meios de YC2, dá 1,39. 1,39 é igual a tudo isso aqui, né? A tudo esse aqui. Então, o meu YC2 é 0,93. Eu quero saber qual a vazão unitária crítica. A vazão unitária crítica ao quadrado sobre a gravidade elevado a 1/3 é igual a YC2. Resolvo a equação. Eu tenho que a vazão crítica unitária, lá no meu segundo ponto, é 2,81 metros cúbicos, tá? Metros cúbicos por metro. Então, por continuidade, eu sei que a vazão é 6 metros cúbicos por segundo. Então, se eu tenho Q1 vezes B1, isso daqui a vazão unitária nada mais é do que a vazão unitária vezes a largura do meu canal tem que dar a vazão que está lá. Então, Q1 vezes B1 tem que ser igual a Q2 vezes B2. Como eu achei Q2, eu sei que a vazão é 6. Então, 6 é igual a 2,81 vezes BC2. Então, a largura passa para 2,14. Pronto. Descobri qual a largura do meu canal depois do meu estrangulamento para que nada mude entre os dois lados. Ok? Então, se a largura for contraída para menos de 2,14, tá? A energia inicial não vai ser suficiente e o escoamento de montante vai ser alterado pelo estabelecimento de uma curva de remanso, tá? Então, por que vai acontecer uma curva de remanso? Porque eu não vou ter energia para empurrar. Se eu contrair muito o meu canal, eu vou criar um embate com a minha água, ela vai elevar e vai criar um remanso. O que eu estava querendo é que não criasse remanso, tá? Eu só reduzi a entrada do canal, tá? Então, por isso que a gente colocou que os dois teriam que ter a mesma energia. Nesse caso, o escoamento na seção 1 com mais razão será fluvial, passando a crítico na seção contraída, e na sequência a torrencial, e depois voltando a fluvial após a transição, tá? Já que é um canal de baixa declividade. Eu consigo gerar um processo crítico e torrencial, tá? E aí a gente aproveita isso em sistemas de tratamento de água para gerar até uma posteriori, né? Na verdade, a gente gera um ressalto hidráulico, tá? Vamos para a questão 11. Antes da gente continuar, deixa eu pegar a nossa segunda palavra. Pronto. Essa é a nossa palavra para presença. Tá? A segunda palavrinha. Muito bem. Vamos lá. Um vertedor de uma barragem descarrega em um canal retangular suficientemente longo uma vazão unitária de 4 metros cúbicos por segundo. O canal tem declividade de fundo de 0,0001 metro por metro, revestimento de concreto em condições regulares e pode ser considerado um canal largo. Ocorrendo um ressalto hidráulico nesse canal, determine as suas alturas conjugadas. O que seria alturas conjugadas, turma? Tá? Deixa eu ver se eu fiz errado aqui. Não é questão 10, é questão 11.
tá? Só arrumar aqui. Desde ontem à noite fazendo, eu acabei. E que legal, daqui em diante eu erro tudo. Depois a gente acerta isso, turma. Tá? Então, se o canal é largo, tá? O raio hidráulico é igual à altura da água. E a altura normal pode ser determinada pela fórmula de Manning. Então, aqui a gente tem a equação de Manning, tá? Então, essa é a nossa equação de Manning. Então, N vezes Q sobre raiz da declividade é igual a Y0, na verdade, porque eu estou dizendo que o canal é largo, o raio hidráulico é igual à altura da água, vezes Y0 elevado ao quadrado, que é raio ao quadrado elevado ao, raio hidráulico elevado ao quadrado, né, da equação principal. Então a gente só substituiu. Resolve a equação, consigo determinar que meu Y0 é igual a 5,3 metros. Tá? Então, a partir daí eu calculo a altura crítica. A altura crítica é Q ao quadrado, a vazão unitária ao quadrado sobre a gravidade elevada a 1/3. A altura crítica, 4 ao quadrado sobre 9,8, 9,81, 9,8, elevado a 1/3, que é igual a 1,18. E ele é menor que o meu Y0, tá? Meu Y0 é 3,5. Na verdade, isso aqui, turma, não terminei de calcular, pelo jeito, né? Não. Tá? Meu Y0 é 3,05. Tá? Y0 elevado a 5/3, que é 5,3. A raiz cúbica de 5,3 elevado à quinta é o nosso Y0. Tá? Como a altura crítica é menor que a normal, o canal de fraca declividade, o escoamento uniforme é fluvial. Como o canal é longo, em alguma seção ajusante do pé do vertedor ocorrerá um ressalto hidráulico, com a altura da água conjugada do regime fluvial. Y0 igual a Y2 igual a Y0, que é os nossos 3,05. Então, o número de Frode no regime fluvial vai valer o quê? O Frode no regime fluvial, tá? Frode ao quadrado é igual a Q, quando a gente usa vazão unitária, Frode ao quadrado, tá? Então, Frode ao quadrado, vazão unitária ao quadrado, sobre a gravidade vezes a altura 2 elevado ao cubo. Substituo isso aqui, eu tenho um Frode de 0,24. Beleza, regime fluvial mesmo. Tá? Pela equação, a altura conjugada no regime torrencial vale. Bem, aí é a questão da altura conjugada. Eu tenho aqui dois valores de altura, tá? Eu sei qual é essa altura aqui, eu não sei qual é essa altura. Ou seja, essa altura aqui é pós-ressalto, essa altura é antes do ressalto. A equação dela é isso daqui, tá? Y1 sobre Y2 é igual a meio vezes raiz de 1 mais 8 vezes Frode ao quadrado menos 1. Resolvendo essa equação, tem que a altura inicial é de 0,32 metros, tá? Que é o plausível, né? Se a gente tem um ressalto, a gente tem uma altura baixa e depois uma grande altura para que ocorra o ressalto. Então, não poderia ser diferente. Tá? Entenderam até agora? Ok. Questão 11, que não é 11, na verdade é 12, mas vamos deixar, contar tudo de novo, começar do zero, depois eu arrumo lá no exercício, tá? Vamos lá. Questão 11. Canal retangular de 3 metros, largura, transporta uma vazão de 14 metros cúbicos por segundo, com altura d'água uniforme e igual a 0,60, tá?
Em uma determinada seção, a largura é reduzida para produzir um ressalto hidráulico. Calcular a largura dessa constrição para que o ressalto se forme exatamente a montante da garganta, desprezando as perdas após o ressalto. O que ele está falando? A montante da garganta é que que o ressalto ocorra naquele momento, tá? Para que eu tenha mesmo com os dados de montante. Então, ó, só para relembrar o que é um ressalto hidráulico, a gente tem aqui a linha 1, tá? O ponto de estudo 1, ponto de estudo 2, ou seja, ponto de estudo 1 é antes do ressalto, ponto de estudo 2 após o ressalto, o estudo 3 é essa área aqui, tá? Ou o nosso Y crítico aqui, ok? Então, Y1 e Y2 são as alturas ou profundidades conjugadas no meu ressalto, então toda vez que ele fala de altura conjugada, eu estou olhando o antes e o depois, é isso que eu quero saber, isso que é altura conjugada, é saber a altura antes e depois do ressalto, tá? Y2 menos Y1 é a altura do ressalto, claro, é o tamanho real que eu tenho do ressalto. Isso aí está lá no capítulo 11 do Porto, tá? Então, a primeira coisa é a determinação do tipo de escoamento no canal sobre a influência do ressalto. Então, tem aqui Frode ao quadrado 1 é igual a vazão unitária 1 ao quadrado sobre a gravidade vezes Y1 ao cubo. Estou olhando lá na seção 1, a seção antes do ressalto. Na hora que eu calculo isso tudo aqui, me dá um Frode 3,21 maior do que 1. O escoamento é torrencial. E isso tem que acontecer, né? Eu não tenho como ter um ressalto se ele não vier de um torrencial para eu depois chegar no fluvial, certo? Senão isso não ocorre. Então, beleza, estamos indo bem. A altura conjugada é dada pela equação. Então, eu tenho o Y1, que é 0,60. Tenho o valor de Frode aqui, tá? Que é 10,29. Calculo a equação, tem que meu Y2 é 2,44. Então, meu Y1 é 0,6 e o Y2 é 2,44. Também corrobora com a questão de um ressalto. Eu tenho 60 centímetros e logo depois eu tenho uma altura conjugada de 2,44. Para ocorrer o ressalto, a altura 2 tem que ser maior. Com a redução da largura, alterou as condições de escoamento, a montante e o regime fluvial, tá, do Y2 2,44 passará a crítico na garganta e na sequência retorna a torrencial, tá? Então a gente olhando como isso acontece, tá? Eu estou lá olhando de trás para frente. A energia na seção 2 vale. Energia na seção 2, Y2 vezes a vazão unitária ao quadrado, e a vazão unitária ao quadrado é a vazão dividido pela largura, tá? Lembra? A relação... Ah, professor, mas não foi dado a vazão unitária. Tudo bem, vazão unitária é a relação da vazão com a largura. Então, nada mais é que a vazão que a gente tem vezes a largura, é dividido pela largura, elevado ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade, tá? Já está aqui, vezes o Y2 elevado ao quadrado. Está aqui os valores, eu tenho que a energia no meu ponto 2 é 2,63 metros. Para que é isso? Como na garganta o escoamento é crítico, a equação de energia, tá, vai ficar dessa forma. Energia 2 vai ser igual à energia crítica, que é igual a 3 meios que multiplica a altura crítica. Lembra lá no desenho? Então, aqui eu tenho o ponto 1, né? E aqui Y1. Aqui o ponto 2 com o meu Y2. E aqui, no ponto aqui da minha... né, é o nosso ponto Y crítico, né? O nosso ponto 3. Nosso Y crítico com 1,75. Tá? Que é o início, ou seja, até onde vai o nosso ressalto. Ok? Beleza.
Vou apagar aqui, porque ficou 1 milhão de coisas na tela. Então, o que eu tenho aqui é y crítico 3 é a vazão unitária 3, no ponto 3, elevado ao quadrado sobre a gravidade, elevado a 1/3. Eu resolvendo essa equação aqui, consigo dizer que a vazão unitária no meu ponto 3 é de 7,25 metros cúbicos por segundo. Eu tinha uma vazão de 14 e caiu para 7,25. Eu estou reduzindo, eu reduzo aí a vazão, tá? Eu reduzo aí a vazão unitária. E aí eu vou querer saber, para manter, eu tenho que ter uma diferença, né? Para aplicar a continuidade, para eu saber qual é a largura, ou seja, para que essa vazão seja igual, a minha unitária vezes a largura tem que ser diferente. E aí eu sei que para essa relação ocorrer, a largura no meu estrangulamento é de 1,93, que antes era de... Deixa eu achar agora uma largura aqui. Que legal, na hora que eu preciso eu não... 3, né? Minha largura era de 3. No estrangulamento é de 1,93, para que isso ocorra. Ok? Alguma dúvida sobre isso? É bem chatinho, tá? Eu recomendo vocês depois pegarem o vídeo, darem uma revisadinha, dar uma olhadinha, tá? Porque realmente é meio chatinho mesmo. Tá? Vamos lá, questão 12. A altura da água no regime torrencial em canal trapezoidal, com largura de fundo de 3 metros e inclinação de talude 1,5, ou seja, o Z igual a 1,5. Vazão de 20 metros cúbicos por segundo. Tem, né? Ou seja, a altura desse ponto é de meio metro. Determinar a altura conjugada no regime fluvial. Muito bem. Então, vamos lá. Na seção 1, os parâmetros geométricos hidráulicos são área. Lembra lá daquela equaçãozinha? Calcula aqui a minha área. Né? Página 255 do livro do Porto, caso vocês não lembrem. Largura da superfície e a altura hidráulica. Então, essas são os parâmetros geométricos hidráulicos do meu elemento lá na seção 1. Certo? Então, a gente vai determinar a velocidade média, tá? Já que eu tenho ali velocidade de evasão sobre a área, eu tenho que a velocidade média na seção é de 10,67 metros por segundo. E, na sequência, a gente vai determinar o número de Froude e a razão de aspecto da seção. Então, o número de Froude, velocidade do meu ponto 1, dividido pela raiz da gravidade vezes a altura hidráulica do meu ponto 1, tá? Altura hidráulica, Y, tá vendo? Ó, dependendo do autor, isso aqui dá uma mudadinha. É igual a 10,67 dividido por raiz de 9,8 vezes 0,417. A gente calculou lá. Nosso Froude foi de 5,28. Froude maior que 1. A razão de aspecto que a gente achou foi de 0,25. Professor, por que você está usando Froude e razão de aspecto? Tá? Vamos lá. Por que eu uso isso? Na figura 11.4 do livro Hidráulica Básica do Rodrigo Melo Porto, quando eu tenho um valor de Froude e um valor da minha razão de aspecto, tá? Então, meu valor de Froude, vamos lá de novo, o valor de Froude é 5,28, M é 0,25, tá? Então, por um valor de Froude, eu vou ter aqui o Froude deu 5,28. E o M... 5,28, será que eu já fiz aqui? Eu fiz, perdão. Estou marcando todo. Eu fiz o desenho. Então, para um Froude de 5,28 e um M de 0,25, tá? Então, aqui a gente tem as harpas das razões de aspecto. Tem aqui 0,25. Na hora que eu cruzo os dois, eu venho aqui, eu sei que esse Y é igual a Y2 dividido por Y1. E eu sei que o valor aqui é 5,4. Então, Y1 é Y2 sobre Y1.
Se eu tenho y como 0,5, meu y2 nada mais é do que ele vezes 5,4. Meu y2 é 2,70, ou seja, eu saio. Eu estou num canal em que eu tenho uma altura e depois eu vou ter uma outra. Uma altura de meio metro, depois uma altura de 2,70. Tá? Só isso. O que eu só fiz a altura conjugada. Para que serve isso? Na hora que vocês determinarem a altura conjugada, vocês vão saber qual é a profundidade do seu canal, a borda livre que vocês vão ter que deixar, quais são as condições do seu canal. Tá? Essa que é a brincadeira de se calcular isso. Tá? Vamos para a questão 13. Um canal retangular de concreto, n igual a 0,015, com declividade 0,0005, largura 2 metros, funciona em regime uniforme, profundidade normal, y0, 1,43. Determinar vazão, altura crítica, perda de carga entre as seções, a posição do remanso causado pela barragem de média altura. Então, esse daqui é o desenho, tá? Eu tenho minha altura normal aqui, eu sei que é 1,43. Eu não sei quem é a minha altura crítica aqui, tá? Na verdade, eu vou definir essa altura crítica aqui para saber o que eu preciso. E o tamanho, né, a posição do remanso, ou seja, qual é o tamanho desse remanso aqui, tá? Eu sabendo o tamanho do meu remanso aqui, eu sei aonde que eu vou definir, aonde que eu vou calcular, definir as áreas de inundação de uma barragem. Lembra aquilo que eu falei para vocês? A água gera um remanso e aí a gente vai definindo a extensão da onde a gente vai calcular. E eu posso calcular as várias alturas ao longo do eixo aqui para que eu consiga determinar os pontos de alagamento, tá? Muito bem. Então, primeiro a gente vai calcular a vazão, certo? Deixando aí a nossa figura para lembrar sempre e os valores que a gente tem lá calculado, tá? Coeficiente de Manning, de atrito, declividade, largura do canal e o y0, tá? Muito bem, vazão, eu tenho todas essas informações, a área eu consigo calcular, raio hidráulico eu consigo calcular, declividade eu tenho, né? Eu tenho a área y vezes b, perímetro b mais 2 vezes y, raio hidráulico aquilo, esse bzão que eu estou colocando aqui é o mesmo b aqui, tá? É a largura do meu canal. Então, calculando, eu tenho que a área é 2,86, perímetro 4,86, raio hidráulico 0,59. Substituindo isso na nossa equação aqui, na fórmula de Manning, tá? Eu tenho que a minha vazão é de aproximadamente 3 metros cúbicos por segundo, tá? Então, essa é a vazão aqui no meu canal, aproximada, tá? Dá 2,99 alguma coisa, e aí por isso que eu coloquei já aproximado para 3. Muito bem. Na seção da barragem, o veio líquido cai em queda livre. Então a gente tem uma altura crítica, ou seja, aqui na nossa barragem ele cai em queda livre. Então eu tenho que determinar agora a altura crítica. Então, para uma seção retangular, eu sei que a vazão ao quadrado vezes a largura é igual a gravidade vezes a área ao cubo, tá? Então, a área é igual a y vezes b, portanto, a altura crítica vai ser a vazão ao quadrado sobre a base ao quadrado vezes a gravidade elevado a 1/3. Resolvendo isso daqui, eu tenho que a altura crítica é de 0,61, certo? Então, isso daqui, esse pedacinho aqui, é 0,61, ok? Então, a profundidade será a pequena barragem de 1 metro acrescido da altura YC. Ou seja, a profundidade ali vai ser de 1,61, porque na questão ele pergunta qual a profundidade da linha d'água na barragem. A profundidade da linha d'água na barragem, turma, não é apenas a altura crítica. A profundidade da barragem na linha é toda essa altura aqui, tá? Essa é a profundidade na barragem, tá? Ou seja, o quanto a profundidade, da linha d'água. A linha d'água no ponto 2, tá? É isso mais ou menos que ele está querendo saber.
Então, nada mais é que a altura da minha barragem mais a crítica. Eu consigo calcular esse pedaço, que é o que foi calculado aqui, e esse pedaço aqui é me dado, já está me dado aqui. Então, meu y2 é igual a 1 mais 0,61. Tá? Só isso. Muito bem. Aplicando o teorema de Bernoulli na seção 1, tá? Porque a gente vai responder a segunda pergunta. Eu tenho aqui que a velocidade é a vazão sobre a área 1, tenho velocidade 0,93. Energia Y mais velocidade ao quadrado sobre 2G, então a energia aqui é de 1,65 metros. Então, a área 1,61 vezes 2 é 3,22 metros. Perímetro e o meu raio hidráulico 0,62. Ou seja, calculei todas as funções geométricas do meu canal na minha seção 1, tá? Lembrando que a seção 1 é essa aqui, tá? Antes, lá no comecinho. Aplicando agora na seção 2, tá? Onde a profundidade normal é 1,43. Perdão, falei bobeira, turma. A seção 1 é essa aqui, tá? Eu estou fazendo inverso. Chamei isso aqui de seção 1 e isso aqui de seção 2, tá? Então, se eu aplicar o mesmo teorema na seção 2, que é onde eu tenho a altura normal, que é igual a 1,43, tá? Então, tem aqui o cálculo da velocidade, cálculo da energia, cálculo da área, perímetro e raio hidráulico. Então, a perda de carga é simples. Se eu calculei a energia nos dois pontos, ou seja, energia aqui e energia aqui, a perda de carga entre os dois pontos nada mais é aplicar essa equação aqui, tá? Ou fazer uma relação de energia. Então, a perda de carga unitária é um N médio ao quadrado vezes V médio ao quadrado sobre o raio hidráulico médio elevado a 4/3. Então, tem as duas velocidades, velocidade ponto 1, velocidade ponto 2, faço a média do raio hidráulico, e aí eu consigo calcular, né, o N médio não muda, né, porque o coeficiente é igual de cabo a rabo. Então, a perda de carga unitária aqui é de 0,00043 metros por metro, tá? Essa é a perda de carga que eu tenho entre um ponto e o outro, ok? Para calcular o meu ΔX, ou seja, determinar aqui qual é a largura do meu... o comprimento do meu ressalto, eu tenho energia no ponto 2 menos energia no ponto 1 dividido pela declividade menos a perda de carga. Tá aí a importância de eu ter calculado as duas energias e a perda de carga unitária. Na hora que eu substituo isso aqui, eu tenho que energia no meu ponto 2, 1,49, energia no meu ponto 1, 1,65, ou seja, de novo, vamos lá, esse é o ponto 2, esse é o ponto 1, tá? Tem que ter mesmo um aumento de energia para cá, a declividade que já foi dada aqui, e aqui a perda de carga calculada ali atrás. Na hora que a gente resolve isso aqui, dá aproximadamente menos 2.286 metros. Este é o tamanho do ressalto, 2,28 quilômetros. Entenderam a importância de se calcular a distância do ressalto? Ou seja, 2,28 quilômetros, a montante da minha barragem, eu estou falando uma barragemzinha aí de 1,60 é uma coisa, né? 1,61 metros, tá? Eu tenho influência da barragem até 2,2 km, ou seja, eu vou ter inundações até 2 km a montante da minha barragem. Então, a gente tem mesmo que calcular isso.
Então o remanso vai atingir uma distância de 2.286 metros acima da barragem, e o sinal negativo só significa que o valor calculado está no sentido contrário do escoamento, tá? Ou seja, está caminhando na montante, ou seja, é o meu remanso a montante. Tá? Se eu podia calcular isso e dar positivo é que meu remanso estivesse a jusante. Ok? Vamos para a questão 14, só falta mais uma para liberar vocês. Um ressalto hidráulico ocorre num canal retangular largo, com profundidades conjugadas de 0,45 e 90. Determinar a energia dissipada no ressalto e o comprimento do ressalto. Então, aqui ficou mais fácil, já estou com a energia, as profundidades conjugadas, Y1 e Y2. Tá? Então, vamos lá. A energia dissipada nada mais é, ou a perda de energia, né, o delta da energia, a energia dissipada, y2 menos y1 elevado ao cubo sobre 4 vezes y2 vezes y1 vezes y2. Substituo isso na equação, tenho uma energia dissipada de 0,89 metros. Okay? O comprimento aproximado do ressalto usa essa equação. LR, quando eu tenho as alturas conjugadas, né, essa equação para quando eu tenho as alturas conjugadas é 6,9 vezes y2 menos y1. Então é 6,9 que multiplica 1,9 menos 0,45. Então, o comprimento do ressalto é aproximadamente de 10,005 metros. Ou seja, quem é o comprimento de ressalto? O comprimento de ressalto, quando a gente tem lá um ressaltozinho, né, o ressalto ocorrendo aqui. Esse é o início do ressalto, nosso ponto 1. Esse é o final do nosso ressalto, nosso ponto 2. Esse tamanho do ressalto aqui, tá? Esse aqui que é o nosso LR, tá? É o comprimento do ressalto. Em que a gente pode calcular. E lá no laboratório, quando a gente olha dentro, olha pelo canal de vidro, tá? É onde a gente consegue ver isso. É onde as bolhas, porque lembra aqui que aqui forma várias bolhas, e as bolhas são empurradas pelo escoamento. Enquanto elas estão sendo empurradas, a gente não olha. Quando as bolhas começam a emergir, é onde está delimitado o nosso ponto 2. Né? E aí a gente lá, a olho, no canal, a gente até fazia, se a gente pudesse ter nosso laboratório de hidráulica, vocês iam ver lá que a gente ia riscar na parede de vidro e ia depois confirmar se isso daqui, né, o nosso X virtual aqui, que a gente definia início e fim, batia com o cálculo. Tá? Era só um meio de vocês conseguirem verificar se vocês já estavam bons em enxergar final de ressalto. Até porque na vida normal, né, na realidade, a gente vai estar sempre olhando um canal por cima e aí a gente consegue aproximadamente ver o início do ressalto, tá? Porque ele está bem aonde ele fica começando a transição da espuma. E aí a gente tem aqui uma espuma, né, uma área de espuma, olhando por cima. E aí a gente fica olhando aonde começa a aparecer as bolhas. Quando as bolhas começam a aparecer, a gente define como ponto 2 aqui o ponto 1. Tá? É claro que a olho não tem tanta precisão, por isso que a gente tem as equações. Ok? E nossa última questão, questão 15, pelo tamanho do enunciado, vai ter coisa, né, professor? Vai. Essa daqui vai ter coisa. Mas vamos lá, que a gente consegue terminar a tempo. Essa aqui, vocês vão usar em demasia, tá? O livro do Porto. Vão usar várias vezes aqueles gráficos, vão ter que sentar um pouco, né? Pôr um pouco da bundinha no chão, na cadeira, no chão não, na cadeira, e dar uma relembrada naqueles gráficos dos problemas típicos, tá? Ou dos problemas tipo.
né? Lembra que para quando a gente está com os escoamento turbulento, né, é um pouco mais difícil de se calcular, mas os problemas tipo foram tabelados e gerados gráficos que vocês podem utilizar. Lembra que eu falei isso em sala, isso... Não lembro agora se eu falei em sala, não. Em sala virtual, né? Não foi em sala, falando de sala virtual. Que são aqueles gráficos psi, teta, phi, sigma, né? São vários gráficos que a gente tem que usar. Então, esse aqui é um exemplo clássico que a gente vai usar aquilo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, canal trapezoidal 4 de largura. Então, temos aqui B igual a 4. Talude 1H, 1V. Beleza, já sei que meu Z é 1. Coeficiente de rugosidade N igual a 0,015. Suficientemente longo em seus dois trechos de declividades diferentes, ou seja, ele está num ponto, depois ele tem em outro ponto, tá? Liga dois reservatórios em níveis constantes, como na figura, vou mostrar a figura aqui. Assumindo que o trecho inicial seja de forte declividade, então, lembrando, ó, já estou assumindo, então tem várias considerações que já podem começar através disso. Desenhar o perfil das curvas de remanso. Pô, professor, perfil das curvas. Lembra? M1, S1, mild step, several step, null step, MSN, adverse step, tá? Lembra aquelas curvas? Que eu falei, calma que eu vou dar a tabelinha para vocês? Eu vou dar a tabelinha para vocês, vocês vão ter acesso a isso, mas é essas curvas de remanso que a gente vai fazer agora no cálculo, na mão, tá? Assumindo que o trecho inicial seja forte declividade, desenho o perfil das curvas e, se ocorrer ressalto hidráulico, verifique se ele se localizar montante ou ajusante do ponto A. Desprezar as perdas de entrada do canal e determinar a altura crítica e a vazão transportada. B. Cálculo das alturas normais dos dois trechos. C. Tipos de curvas encontradas. D. Localização no ressalto montante ou jusante do ponto A. E desenhar as curvas. Putz, grila, é pesado. E essa é realmente a questão pesada. Talvez ela foi a que deu o nome de lista de exercícios cabulosa que eu falei para vocês. Tá? Tá. Este daqui é o canal, tá? Tem um canalzinho aqui. Então, ele vem num nível de 100 e vai para o nível de 96. Eu tenho um reservatório aqui, tem um outro reservatório aqui, e esse é o canal, tá? Em que eu tenho aqui duas declividades, tá? Aqui 0,008, aqui 0,0008, tá? Aqui as diferentes cotas, tá? No nosso canal. E eu quero saber, ocorre ou não ocorre ressalto? Aonde que ocorre? Caso ocorra, aonde que ocorre? E quais são os tipos de curva? Isso daí é importante porque se ocorrer e eu souber aonde ocorre esse ressalto, e vamos supor que eu estou pegando aqui de um reservatório de captação, e aqui estou indo já para um reservatório que vai iniciar o tratamento, e se tiver, é isso que eu vou dizer, se ocorre mesmo um ressalto, eu posso já definitivamente mostrar aonde vai estar esse ressalto. E aí, na empresa de tratamento, colocar jogar meus floculantes, meus coagulantes, todos aí naquele ponto que o próprio ressalto faz a mistura. Tá? Essa é a grande jogada. Então vamos lá. Vou deixar aqui o desenho aqui do lado para a gente lembrar e vamos determinar a altura crítica, tá? E a vazão transportada. Então vamos lá no nosso trecho 1. Então o problema apresentado informa ser um canal trapezoidal de forte declividade com largura de fundo e inclinação de taludes conhecidos, tornando isso um problema típico do tipo 3. Ou seja, onde eu só preciso determinar a energia mínima, tá? Energia mínima crítica, nosso EC, que eu vou ter todos os valores. Ou seja, eu quero achar a altura crítica, tá? E a vazão transportada. Neste caso aqui, eu tenho Z, tá? Se eu determinar a energia mínima crítica, eu vou ter esse valor aqui e vou ter também a largura do meu canal, que é dado lá no começo, lembra? Com isso, eu acho o φ. Jogo no meu gráfico, vou achar meu sigma e com todos os dados eu consigo achar a vazão. Entenderam qual que é a jogada? Vamos lá. Então vamos lá para o gráfico. Esse é o gráfico, tá?
que a gente vai trabalhar. É o gráfico 10.20, tá? Resolução dos problemas 3 e 4 está lá no livro do Porto. Muito bem. A energia crítica é 2, que ele dá lá, né? Energia crítica. Então, φ é Z vezes energia crítica sobre B, que é igual a 1 vezes 2 sobre 4, que é igual a meio. Jogo lá meio, vou achar ele, o sigma aqui valendo 0,52, tá? Então, resolvendo essa equação aqui, eu tenho que a vazão é 26 metros cúbicos por segundo. Professor, aonde que você calculou essa energia crítica? E que momento que o senhor calculou isso? Está aqui, ó. Se eu assumir que o trecho inicial é de declividade forte, e isso é dito no exercício, tá? A profundidade de entrada do canal é a profundidade crítica. E se isso ocorre, a diferença de altura da entrada do canal com o nível do meu reservatório é a minha energia crítica. 100 menos 98,2 está aqui a minha energia crítica. É esse que é o problema, tá? O problema de estudar canais é que sempre há uma coisa para se assumir. Então eu tenho que verificar se eu estou com o canal, é um trecho, declividade forte, então a altura do canal é crítica. Se a altura é crítica, vai dar a energia crítica, porque o ΔH é igual a energia crítica. Tá? Isso, lá no livro tem essa sequência, tá? De cada uma dessas coisas, que está também naquelas tabelas que eu passei nas aulas. Vocês têm que lembrar e estudar muito isso. Muito bem. O problema agora, ele pede para determinar a altura crítica da vazão transportada. Tá? Eu acho que aqui eu errei. Eu errei porque... Deixa eu lembrar aqui. Não, tá certo. Determinar a determinação da altura crítica e da vazão transportada. Tá? O problema agora é necessita determinar a altura crítica de um canal, conhecendo-se a vazão calculada anteriormente, a largura do fundo e a inclinação de talude, tornando esse um problema tipo 1. Porque eu estou falando aqui, ó. Lembra que meu ponto A? Porque agora eu estou... A altura crítica e a vazão transportada aqui. Eu tinha os dados de entrada do canal e agora estou precisando em cima desse trecho aqui de 1A. Como esse eu tenho agora é um canal trapezoidal, conhece a vazão, calculado anteriormente, calculou lá. A largura de fundo eu tenho aqui. A inclinação de talude, está aqui a inclinação de talude, está lá, uma horizontal, um vertical, né, não sei, igual a 1. Eu tenho a declividade, eu sei que isso daqui torna-se um problema do tipo 1, resolvido pela relação psi e teta, e tal, tá? Então eu tenho aqui as duas equações, eu venho aqui no tal e resolvo o tal, né? Z vezes a vazão, vezes a raiz de Z sobre gravidade, vezes a largura elevada à quinta, 0,26. Beleza. 0,26. Pum, tá aqui. Bateu lá no gráfico do tal, né? Deu aqui 2,8 para psi. Tá? Beleza? Então, meu psi é 2,8, meu B eu tenho também, meu Z eu tenho, que eu não tenho a altura crítica. Eu sei que minha altura crítica é igual a 1,43. Tá? Beleza. Agora, verificar se o primeiro trecho é de forte declividade. Para o escoamento uniforme crítico, a gente tem. Aí a gente volta lá naquela tabela 8.2, 8.3 do livro do Porto, tá? M igual a B sobre YC, que é 4 sobre 1,43, que é igual a 2,80. A tabela 8.2, para Z igual a 1, eu tenho K igual a 1.495. Vamos lá. Z igual a 1, M igual a 2,8, tá? Que é B sobre Y0. Tenho aqui 1.495. Beleza? Vamos lá. Y0 é aproximadamente igual ao Y crítico, que é igual a M sobre K, que é igual a M.
que é igual a... Portanto, M é igual a N vezes Q sobre raiz da declividade crítica elevada a 3/8. Aqui eu determino a declividade crítica, ou seja, a declividade crítica é de 0,0026 metros por metro, tá? Como a minha declividade aqui, ó, 0,08, ela é maior que a minha declividade crítica, é um canal de forte declividade. E o cálculo do item A é válido, ou seja, aquilo que a gente calculou antes é válido. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente assumiu uma situação, desenvolveu ela, e aí eu, para achar a vazão, né? Eu precisava achar da vazão. Aí eu passo para a seguinte fase. Será do que foi assumido antes, que é declividade forte, eu posso realmente considerar isso declividade forte? Aí eu faço essa verificação, que se o primeiro trecho é forte. Quando eu vou fazer a verificação, e eu já tenho algumas informações da primeira hipótese, eu saio de um problema tipo 3 para um problema tipo 1. E, com isso, eu consigo determinar a inclinação crítica. Com a inclinação crítica em mãos, eu consigo avaliar com a inclinação do canal, que eu tenho já lá, que é 0,008, e eu vejo que a minha inclinação do canal é muito maior, né, maior do que a minha inclinação crítica. Então, é realmente um canal de forte declividade. Bate de novo com aquela nossa hipótese inicial, então, pum, beleza, o que eu fiz lá no começo é válido e eu posso continuar meu exercício. Se não fosse válido, eu teria que procurar um outro método, porque ele não seria declividade forte, para calcular, tá? Muito bem. Vamos agora calcular as alturas normais dos dois trechos, tá? Com auxílio da tabela 8.3 do livro do Porto, lá na página 270. Então, eu vou calcular aqui as alturas normais no trecho 1 e no trecho 2. Turma, vocês estão percebendo que às vezes eu fico meio parado, não falo nada, né? Não é lag da internet, não, tá? Ontem eu fui dormir, era quase 2 da manhã, preparando exercícios e procurando novos exercícios para vocês. E hoje cedo já estava de novo na frente do computador, então, na verdade, eu estou meio fora de fase mesmo, tá? Covid atacando a gente. Vamos lá, trecho 1. Trecho 1 eu tenho que calcular o valor de K2, então é N vezes Q, né? Coeficiente de N vezes a vazão sobre a largura vezes a declividade, né? Largura elevada a 8/3, declividade elevada a meio. E eu tenho que o meu K2 é 0,108. Então lá, Z igual a 1, K igual a 0,108, aí eu vou olhar aqui, ó, eu tenho o valor do K, então esse aqui é o valor do K2, pum. Eu vou saber, então, que o valor do Y, né, Y0 sobre B é 0,26. Substituo na equação, eu tenho que a altura normal é 1,4. Então, a altura normal aqui é de 1,04. Beleza? Vamos para a seção 2? Então, mesma coisinha, mesma tabela, trecho 2. Calculo o K, deu 0,342. Vou lá de novo. Z igual a 1. Que legal. Não tenho 3,42. Tenho 3,19. 0,319, 0,344. Não tenho 0,342. Então, eu vou ter que interpolar entre esses dois valores, 0,48 e 0,5. Então, fazendo a interpolação, deu 0,498. Meu Y2 é 2 metros. Tá? Então, no primeiro trecho, o escoamento é torrencial, curva S2. No segundo trecho, o escoamento é fluvial, curva M1. Porque a altura da água na entrada do segundo reservatório é de 2,5. Ou seja, a diferença aqui, 94 para 96 é 2,5. E a altura que eu tenho é 2, eu saio de 2 para 2,5. Tá? Então, eu vou estar fluvial. Certo? Muito bem, mas professor, como é que você definiu que a curva é S1, que a curva é M1, S2, M1? Calma. Eu vou explicar isso lá. Ó. Eu tenho aqui
Baseando nas declividades e nas profundidades, eu consigo definir quais são as curvas. Consigo definir se é M, S, C, H ou A. No primeiro, a declividade normal é menor que a... Perdão. Lá no primeiro é S. Declividade normal é maior que a crítica, não é isso? Y normal é menor que o Y crítico. Então, é uma curva S. Depois, eu sei que é o inverso, é uma curva M. Mas aí eu vou ter que olhar em separado para cada uma delas. Curva, era M1, deixa eu voltar lá, M1 e S2, né? M1, eu tenho essa relação aqui, a altura que está lá é maior que a altura normal, que é maior que a crítica, então é subcrítico, elevação, verdade, ela vai ocorrer uma elevação. Aqui, é fato, já de cara, ó, 94 para 96, eu tenho que ocorrer elevação. Então, beleza, bateu mesmo nessa resposta. E no S1, tá? Era M1 e S2, perdão, S2. Eu tenho Y crítico menor que Y, que é menor que Y0, subcrítico, depressão. Pô, tudo a ver. Eu tô ali no 100, vem pro 98 e depois 96, tem que ser depressão. Então, realmente é uma curva tipo S e é a nossa S2, tá? Com isso em mão, vou localizar o ressalto, caso ele ocorra, tá? Então, cálculo da altura conjugada Y01, tem lá M igual a Z vezes Y01 sobre B, M igual a 0,26, A é M mais E vezes Y01 ao quadrado, a área de 5,24 metros quadrados, B, largura do canal igual a 6,8 metros, a altura da carga hidráulica é A sobre B, né? A sobre B. Então eu tenho aqui 0,86 metros, velocidade de 1 é vazão sobre área, 4,96 metros. Frode, a velocidade sobre a raiz da gravidade vezes a carga hidráulica no 1,1. Resolvendo aqui, deu 1,71. Beleza, já sabe, é torrencial. Maior que 1. Tem tudo isso aqui calculado, tá? A localização do ressalto se faz pela utilização do gráfico da figura 11.4 do livro do professor Porto, tá? Página 342. Onde eu tenho que Y2 sobre Y01 é igual a 1,7, Y2 é igual a 1,77, tá? Então, a gente tem aqui o M lá deu 4 alguma coisa, então a gente teria que achar o M aqui, tá? Joga, na hora que eu, com o valor do Frode, eu jogo aqui, acho o valor de Y e tenho lá as relações. Com a altura Y2 conjugada de, perdão, de Y01, tá? E ela é maior que Y02, ou seja, a altura 2 é maior que a altura 0, a Y2 conjugada de 0,1 é maior que Y02, o ressalto ocorre a montante do ponto A. Então eu tenho aqui esse ponto A. A ideia, o que a gente precisava saber era, o ressalto ocorre depois do A ou antes do A? Né? Essa era a indagação que a gente tinha, aonde que esse ressalto estaria ocorrendo. Então, como a curva Y2, né, é maior, conjugada desse valor, ela é maior que o meu Y02, tá, que é a altura normal aqui do Y2, o ressalto vai ocorrer a montante do ponto A. Ok? Seguido por uma curva tipo S1 até o nível normal do segundo trecho, e daí através de uma curva M1, onde atinge o nível d'água de 96,50 metros do reservatório inferior. Então, na hora que eu for desenhar, tá lá. Eu venho, olha, é isso aqui que está acontecendo. Eu tenho um reservatório, eu entro com S2, que eu já determinei lá. Antes do ponto A, ou seja, o ressalto está ocorrendo, ó, o ressalto aqui. Ocorre antes do ponto A, em uma curva S1, depois ela vai se mantendo até chegar lá no meu reservatório com uma curva M1, tá? Essa é a forma de responder a equação, ok? Turma, não foi tão pesado assim espero, tá? Como
como última palavrinha para a nossa lista de presença, canais, tá? Vamos lá, a palavra é canais. Só digitar aí para eu poder lançar a presença para vocês, ok? Turma, um bom final de semana. Me parece que vamos mesmo caminhar para um primeiro semestre totalmente em EAD, tá? Porque pelo que o documento do reitor necessitava da posição da FAENG, a direção da FAENG ainda não soltou a resolução, mas vai soltar uma resolução confirmando isso. Só iremos tá, Patrícia, eu vou colocar essa lista para vocês lá no... Ai, meu Deus, meu cérebro hoje tá bom. Lá no Classroom, tá? Para vocês terem elas, para treinar e depois olhar as resoluções no vídeo, sem problema nenhum, tá? Então a gente vai continuar mesmo em sistema de EAD, tá? Até o final do semestre. Não vou ter que fazer uma mudança no modo como calcular as médias, né? Porque a gente não tem mais os laboratórios, infelizmente. Mas assim que possível, eu mostro isso tudo para vocês, tá? E vocês ficam sabendo como que vai ser, mas não vai mudar nada muito, não. Vai ter mais a outra prova aí de vocês. E aqueles relatórios lá eu vou dar um ajuste para vocês. Tá ok? Turma, muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Por mais que amanhã ainda é quinta-feira, né? Mas como não estou dando aula amanhã, um ótimo final de semana para vocês já de antemão. Precisando falar comigo, turma, à vontade, tá? Tem WhatsApp, e-mail, só mandar que a gente responde para vocês com o maior carinho, tá? Eu tenho uma reunião com o Juliano Nakazato agora para falarmos do TCC dele e eu só vou pedir, tá, Juliano? Eu vou desligar aqui a câmera para vocês já irem saindo e eu vou pedir para o Juliano depois entrar. Pode ficar na sala, tá? Eu só vou desligar aqui o vídeo porque eu vou aproveitar também e vou ao banheiro, tá? Bom final de semana, turma.